A gente teve aí, mais cedo a gente trouxe Flamengo, a diretoria do Flamengo, Felipe Luiz, comissão técnica, todo mundo no Ninho do Urubu, revoltado com a CBF, né? O Samir Chaldi, né? Fez aí a mudança, né? O presidente da CBF, com o Júlio Avelar, que consultou o BAP e depois de consultar o BAP, cagou e andou e de forma unilateral mudou a tabela e atrapalhou o Flamengo, que tinha um planejamento ali todo feito, né? 6 rodadas, seis datas de Copa do Brasil que o Flamengo ia ter para treinar e agora só tem 2, porque 4 eles adiantaram, jogaram para depois, né? Adiaram, jogaram para depois do Brasileirão. E o Brasileirão vai terminar no dia 7, a 38ª rodada. Então, um absurdo que eles fizeram, sem consultar Flamengo e Palmeiras, que são afetados aí. Quem fica bem nessa história? O Cruzeiro. O Cruzeiro, porque ainda está na Copa do Brasil, né? Não vai ter que jogar enquanto está rolando o Brasileiro. Joga depois a Copa do Brasil e o Brasileiro, aqueles clubes que iam descansar durante a Copa do Brasil, eles são obrigados a jogar. Mas estão ajudando o Flamengo e o Palmeiras caso cheguem no Mundial. Não é contar com ovo no da galinha, meus amigos. Não tem como, né? Olha, a gente vai trazer aqui muita informação para vocês. Tem Matheus Gonçalves, situação aí do CSKA, né, que está interessado no jogador. Tem time da Europa interessado também em zagueiro do Flamengo. Olha, vou começar aqui de cara também, lembrando que não bateram, né, alguns jogos aí que a dica que a gente passou aí porque eu achava que o Vasco não ia perder. E aí, no mínimo, empatar com o Corinthians em casa. Perdeu. Eu pensei que o Botafogo, pela história, pelo tabu, o Botafogo quebrou o tabu. Né? Há anos que nenhum carioca vencia lá no Alfredo Jaconi e o Botafogo venceu 3-1, mas teve o apito amigo ali, né? Teve o VAR Fogo, né? Mas tudo bem, o Botafogo venceu 3-1 o Juventude, foi muito ajudado, mas conseguiu quebrar esse tabu. É bom que ajuda a gente, quebrou o tabu, agora está aberta a porteira, o Flamengo vai lá e vai vencer também do Juventude. Bem, o ex-treinador do Flamengo, Vitor Pereira, concedeu uma entrevista à ESPN e falou sobre a sua passagem pelo Brasil, né, onde, além do Flamengo, ele também treinou o Corinthians. Ele fala, experiência de vida, nós mudamos sempre, se eu tivesse uma bola de cristal para saber o futuro, eu mudaria algo na minha vida. O que eu senti que deveria fazer, decisões que deveria tomar, tomei. E fazem parte da vida e do nosso crescimento. Acho que nós crescemos muito nos momentos em que estamos em pressão que sofremos. Tive momentos bonitos no Brasil e momentos que sofri. Faz parte do futebol. Então, ele deixando claro que não se arrepende totalmente, mas também não prevê o futuro. E ele teve uma passagem muito ruim pelo Flamengo. Eu até costumo dizer que o fato do João Gomes ter saído, né, faz uma diferença ali também, porque para mim era a alma daquele time. Eu falei com vocês do jogo do Vasco, só faltou um gol do Vitinho, né? Só faltou um gol do Vitinho. A gente teve o Mateuzinho fazendo assistência, né? E teve ainda o Gustavo Henrique fazendo gol. Olha, a situação do Vasco, eu vou falar para vocês, lamentável, né, meus amigos? Que situação, que momento que vive o Vasco da Gama. Olha, falar do Matheus Gonçalves, tem possibilidade do Matheus Gonçalves sair do Flamengo, ainda tem, né? E ele se despediu, viu? O Matheus Gonçalves se despediu após o título mundial do Flamengo. Ele falou, é um gosto especial, né? Como eu falei ano passado, a gente é criado junto, nós todos somos criados juntos desde novinho, então é feliz demais ter um gosto especial por ser com eles, né? E ainda teve os meninos que também foram embora, infelizmente, né? Que teve a tragédia. No último ano do Sub-20, me falando, é meu último título com o Sub-20, tá? Então, é uma despedida. Agradecemos pela partida, agradecemos pela noite iluminada, que o goleiro Léo Nanete estava iluminado, então, com certeza, essa vitória tem que ter o Léo, né? Mas todos estão de parabéns, né? O Bruno Pivetti, também pelo trabalho que ele está fazendo com a gente no Sub-20, muito grato. Somos campeões 2 vezes, né? Então, feliz demais. Grato a Deus por tudo. E vale a gente falar que ele participou muito no primeiro gol, né? O Matheus Gonçalves. Então, não adianta tentar culpar o garoto por ter perdido pênalti, né? Que perder pênalti todo mundo perde. O que importa é que o Léo Nanete foi lá e resolveu, tá? Então, a gente
tem aqui também situação importante para trazer para vocês com relação aí ao Iago, né? O Iago, que a gente sabe que foi quem decidiu o jogo com cavadinha, com gol de cabeça, cobertura, decidiu o jogo diante do Barcelona, né? Esse título importantíssimo do Flamengo. E que, inclusive, gente, pô, aqui o Coringa postou, e é real, tá? Olha isso. É a primeira vez que a TNT antecipou campeão aqui. Aí depois teve que corrigir, tá ligado? Antecipou, achando que o Flamengo ia perder porque tomou um gol, igual o narrador lá que queimou a língua. Exatamente. Tá ligado? Até o paparazzo trouxe aqui, fez collab no nosso canal. A TNT antecipou e depois teve que se corrigir. A TNT deu mole, né? Flamengo bicampeão, mas primeiro eles botaram campeão Barcelona, né? O print é eterno, né? O print é eterno. Anteciparam até campeão. Caraca, o print é eterno, hein? Que loucura. Que tristeza a TNT, hein? Vou te falar, o print nunca se apaga. Ele é eterno. O print é eterno. Que loucura, meus amigos. É isso, Coringa. A gente teve aí o Flamengo realizando neste domingo o último treino antes do duelo contra o Vitória, tá? Então aí, ó, Mengão treinou, tá? No Ninho do Urubu. Jogadores aí se preparando para essa partida importante nesta segunda aí. O Flamengo aí enfrenta então o Vitória, tem quase todo o elenco à disposição, o único desfalque é o volante Eric Pulgar, né, que segue aí recuperando a cirurgia no joelho, mas o Felipe falou que está aí na expectativa de conseguir recuperar o Pulgar o mais rápido possível aí, e bem, né? O mais importante é que esteja bem, senão também não adianta. Mas olha só, trazer aqui a informação que o CSKA, estava falando do Matheus Gonçalves, através do seu diretor executivo que mantém negociações com o Matheus Gonçalves, está aí continuando na briga, tá? O Pablo Rafael Rua trouxe a informação que a proposta em andamento gira em torno de 5 milhões de euros mais bônus, tá? Para chegar a 10. Pelo lado do Flamengo ainda não há nenhuma confirmação oficial das negociações. Eu tinha falado para vocês que poderia chegar a 10 com bônus, tá? Não sei se vai chegar nesse valor já agora, mas seriam 5 milhões de euros mais bônus. Flamengo, 5 milhões de euros eu acho muito pouco, tá? A não ser que seja aí 60% do valor do jogador e tal. Eu ainda acho muito pouco, acho que o Flamengo pode segurar e pode dar uma negociada melhor. Olha só, a gente tem aqui a situação do Iago para passar para vocês, que o Volta Redonda tem 40% dos direitos econômicos do zagueiro Iago, tá? O Vene Casagrande trouxe essa informação, que o sucesso do zagueiro Iago, capitão do Sub-20 do Flamengo, fez o Volta Redonda abrir os olhos. O clube, então, tem 40%, o Flamengo tem 60% dos direitos, e conforme previsto em contrato, o Flamengo tem a opção de adquirir mais 10% junto ao Volta Redonda por R$500 mil. Vale a pena, hein? Vale a pena. O garoto é decisivo. Vale destacar também que o Iago está no seu último ano de Sub-20, tem vínculo com o Flamengo até o fim de 2026. Então ainda tem 1 ano e 4 meses de contrato, é hora de começar a pensar ali, né, na renovação do garoto, até porque tem ali como comprar mais 10%. Compra mais 10%, já faz a renovação do garoto, que esse zagueiro é bom, hein? Esse aí vale a pena a gente manter, tá? E a gente tem aí, ó, o capitão do time Sub-20, o Iago, na mira de clubes da Inglaterra e Bélgica, tá? Então, os clubes aí da Grã-Bretanha, sondando aí a situação do Iago do Flamengo, tá? O portal GE trouxe que o Everton da Inglaterra e o Brentford também da Inglaterra e o clube Bruges, né, o Bruges da Bélgica, observa a situação do jogador. Então estão sondando ali, avaliando para fazer uma proposta pelo Iago, tá? O Bahia recentemente chegou a fazer uma proposta pelo jogador. O clube aí comandado pelo Rogério Ceni ofereceu 2 milhões de euros, cerca de 2,8 milhões de reais na cotação atual e mais 20% de uma venda futura. O Flamengo prontamente recusou a oferta. O Flamengo entende que esse garoto aí será o grande destaque, aí, inclusive jogador de qualidade de seleção brasileira. O Flamengo tem que, né, tomar cuidado, tem que se resguardar. É um jogador aí extremamente importante na base, é o capitão da base, tem tudo aí
para brilhar e muito no futebol brasileiro. Olha só, a arbitragem foi definida para o jogo de amanhã, né? Flamengo e Vitória. Então a gente tem aí o árbitro dessa 20ª, o jogo das 21 horas no Maracanã, tá? Nesta segunda-feira, não tinha falado o horário para vocês, 21 horas, ainda tem ingresso disponível, 21ª rodada aí do Brasileirão. Então o árbitro principal é o Felipe Fernandes de Lima, Minas Gerais, sempre de Minas. Cruzeiro na briga, Cruzeiro venceu na rodada e é sempre arbitragem mineira. Sempre arbitragem mineira. Até o VAR será mineiro. Olha que loucura, gente. Flamengo brigando por liderança com o Cruzeiro e com o Palmeiras. Uma rodada é paulista, uma rodada é mineiro. Uma rodada é paulista, uma é mineiro. Pô, não dá, pô. O que tá acontecendo? Júlio Avelar muda as datas todas. Sacaneia o Flamengo. Agora a arbitragem. Pô, não dá. Não dá, desse jeito não dá. Então, Felipe Fernandes de Lima, o árbitro. Auxiliares também de Minas Gerais, Felipe Alan Costa Oliveira, Leonardo Henrique Pereira. Com a chance enorme de serem Cruzeiro. A chance enorme dos caras serem Cruzeiro no íntimo, eles serem Cruzeiro. 4 de Minas, não vai ter um cruzeirense? Claro que vai, pô. Esculacho isso, pô. Ó, e o Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, é o VAR, tá? O Felipe Fernandes de Lima foi o responsável por aplicar o cartão amarelo no Bruno Henrique no jogo contra o Santos na Vila Belmiro, após marcar uma falta inexistente sobre o goleiro Brazão, aquela que era pênalti no Bruno Henrique. É esse árbitro, de novo ele, tá? E o Flamengo perdeu o jogo. Ele não deu pênalti, deu amarelo no Bruno Henrique. Foi o goleiro que bateu no Bruno Henrique, entrou com as travas da chuteira na coxa do Bruno Henrique. Foi esse juiz, Felipe Fernandes de Lima, tá? E o VAR também, que não chama quando tá esse combo desses juízes mineiros aí. Com a advertência, a BH completou a 3ª suspensão automática e acabou ficando de fora do clássico diante do Fluminense, que o Flamengo venceu. Mas é importante a gente trazer que essa arbitragem aí já gerou problemas sérios ao Flamengo. Então, juiz mineiro que operou o Flamengo volta agora com um combo, com auxiliares e VAR. Mas vamos ganhar amanhã contra tudo e contra todos no Maracanã, com a torcida pressionando. Já tem que pressionar esse juiz desde cedo. Brincadeira isso, sempre esses caras, meu irmão. Isso tem que acabar, hein? Tem que ter logo essa liga para acabar com essa palhaçada. Olha, e no SofaScore você pode acessar ali os jogos e ver o jogador. Por exemplo, esse menino aí, o Jean Virgili, né? Que é o destaque do Barcelona, apesar do vice-campeonato, o atacante do Barcelona foi um dos destaques na decisão do Intercontinental Sub-20. O atleta de 19 anos, autor do primeiro gol, é considerado uma das joias do clube catalão, do Barcelona. Entretanto, o jogador aí já manifestou o desejo de deixar a equipe. O objetivo de Virgili é conquistar mais oportunidades no elenco profissional. No entanto, o Barcelona insiste que ele permaneça no time B. A informação aí é do portal GE. O ponta foi fundamental na campanha da Tríplice Coroa, aí, formada pelas conquistas da Copa do Rei Juvenil, do Campeonato Espanhol e da UEFA Youth League. Tá? Antes da decisão do Intercontinental Sub-20, Virgili já havia expressado sua intenção de sair do clube, tá? Alegando falta de perspectivas para atuar no time principal. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo começaram a exaltar a atuação do jovem e muitos chegaram a pedir a sua contratação. O valor de mercado do atacante é de 3 milhões de euros, cerca de 19 milhões de reais, né, na cotação atual, segundo dados aí do Transfer Market. Cara, se for isso mesmo, seria um fato inédito, hein? Seria um fato inédito. O Flamengo indo buscar jogador na base de time europeu. Eles vêm aqui e pagam milhões de euros na contratação de jogadores da base nosso. A gente iria lá para contratar um jogador formado pelo Barcelona na base. Isso aí, cara, isso aí... E eu acho que isso vai acontecer, tá? Alguma hora isso vai acontecer. Seria fantástico, cara. Seria fantástico. Eu sou totalmente a favor do Flamengo inovar, sabe?
O Flamengo inovar, o Flamengo imagina buscar um jogador no futebol europeu na base do Barcelona. Não sei se é possível. Se for possível, eu sinceramente acho que seria muito interessante. Olha só, trazer aqui a situação, já que a gente está falando da garotada, o Bayern 04 Leverkusen, né, o Bayer Leverkusen, postou assim, ó, não estamos surpresos, o bonequinho rindo, parabéns. Olha aí, o Bayern dando os parabéns e dizendo que não estão surpresos. Cara, ninguém está surpreso com a base do Flamengo, né? O Flamengo foi campeão em cima do Olympiacos, agora sobre o Barcelona, o Flamengo bicampeão da Libertadores Sub-20 e bicampeão mundial Sub-20, mas que realmente é muito bacana a gente vê os clubes lá de fora exaltando o Flamengo, essa inversão total aí, né? Geralmente era a gente que falava de lá, agora os caras estão falando daqui, o Flamengo pensando em trazer jogador de lá, né? Não digo o Flamengo, a torcida do Flamengo pedindo, mas se o Flamengo faz isso, é uma inversão absurda. Então vale lembrar que o Bayer Leverkusen, né, perdeu aí, né, dizendo que não estavam surpresos, porque em julho o time profissional do Bayer Leverkusen perdeu de 5-1 para o Sub-20 do Flamengo, que conquistou ontem o título mundial. Então é muito bacana esse reconhecimento. E a gente teve também o Filipe Luís assistindo com a esposa o jogo do Sub-20, né, a decisão, e ele gostou, né? Ele vibrou bastante com os gols do Flamengo e, claro, com a conquista do Intercontinental, que é o Mundial da categoria. O Felipe aí com a patroa, olha lá, curtindo muito. Sensacional, cara. Felipe aí é fora de série, né? É fora de série. E a gente teve aí o Belletti, técnico do Barcelona, falando o seguinte, olha só, deixo aqui a minha admiração pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo, apoiaram durante o jogo todo e não desrespeitaram em nenhum momento a comissão técnica do Barcelona. Jogar uma final como essa, num estádio como esse, contra um time muito bom como esse do Flamengo, eu vejo que fomos muito bem. Muito bem, foi detalhe. Né? E o Barcelona é fortíssimo, jogando fora de casa, o Flamengo teve a vontade de jogar no Maracanã. Né? A gente vê aí o Flamengo também registrando o maior público da história do Mundial Sub-20, é o maior. Tá? E aí é importante a gente falar também que o Flamengo, com isso, calou a boca, a nação calou a boca do Juca Kfouri, né? Aquela boca podre do Juca Kfouri, só fala besteira, né? Quem é que fala assim? É o Robson Bodão, os boca podre, né? O Bagre Neto também, que fala de terceirizada no Sub-20, 45 mil pessoas, maior recorde da história aí, da categoria, maior público da história na categoria. Os boca podre ficam loucos, né? E agora vai falar o quê? Juca Kfouri, rei de falar de terceirizar. Terceirizada são vocês aí, porra. Precisa de ficar inventando aí negócio de pesquisa fake aí pra falar que o Corinthians tá chegando perto do Flamengo. Mentira, porra. Tá nada, tá? Olha, pra gente finalizar aqui a questão da base, a gente teve aí o herói promessa, né? O Léo Nanete. Ele tem multa rescisória de 445 milhões de reais para o Flamengo se resguardar. Tá? Então, considerada uma grande promessa aí rubro-negra, o atleta chama atenção pelo seu desempenho. Diante do alto rendimento do jovem e de possíveis investidas de outros clubes, a diretoria do Flamengo fixou sua multa rescisória em nada menos que 445 milhões de reais. Tá? Ele integrou o elenco que viajou aos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo de Clubes também. Tá certo? Então é considerado demais aí um grande goleiro. Olha só, o Paulo Dybala postou, boa carajo, né? Grande Roma, e aí postou a foto com o Wesley. E aí eu mandei aqui no Insta, convence ele logo, Wesley. Após o gol do Wesley, que garantiu a vitória da Roma no campeonato italiano, Paulo Dybala publicou uma foto ao lado do cria do Ninho, com a seguinte legenda, boa, como falei, né? Grande Roma, nação tá de olho. Vou ver os comentários da galera, mas olha aí, ó. Olha aí. O Wesley com o Paulo Dybala, né? Convence logo, Wesley. Vambora. E aí os torcedores aqui também, né? Batendo palma. Olha isso, a cavadinha pode rolar, o João Carlos. Maria Rodrigues, começamos bem.
Penha mandando massa, Wesley. Parabéns pro Wesley, na verdade, né? Essa chamada é uma brincadeira e tal do Dybala, mas foi um nome que a gente sugeriu, inclusive. Mas deu sorte, hein? Já falamos nele, já tá ali do lado do Wesley, o Cria já falando do Flamengo para ele, né? E o pessoal brincando, o Thales falando que ótimo terceiro reserva no Mengão. O Márcio Medeiros vem ser feliz no Mengão Dybala, pergunta como é vestir esse manto sagrado, né? Ao Megan. O pessoal pedindo para a patrocinadora Master contratar. Dybala vem ser feliz no Mengão. Todo mundo falando, tá? Quem diria, hein, rapaz? O pessoal não acreditando nessa foto, nessa imagem, né? O Eduardo Albuquerque já está querendo falar carioca. Esse aí sabe cavar para vir pro Mengão, hein? O Paulinho mandando aí pro Dybala. O Anthony José jogou muito, fez o gol, foi eleito o craque da partida, jogou demais o Wesley, tá bem demais, graças a Deus, tá começando a aparecer lá. Se a patrocinadora do Flamengo quer um jogador de fama internacional, não acho que seja o Dybala. Se é para gastar, que seja um centroavante top. Eu discordo, eu acho uma excelente escolha aí o jogador que o Wesley apareceu na foto aí, que é o Paulo Dybala.